todas as minhas ovelhas e cordeirinhos, que Deus em Cristo te abençoe. Vamos para mais um capítulo da nossa série Vencendo a Ansiedade. No capítulo anterior, falamos do cuidado de Deus e de como você deve se portar diante de crises de ansiedade e como vencer usando o poder da palavra de Deus. Neste capítulo, é importante salientar como teólogo, mestre, pastor, servo de Deus, que estudei para ensinar as Sagradas Letras, não tenho total domínio sobre assuntos da psiquiatria e nem neurologia. E diante dos acervos, dos conteúdos e dos profissionais que temos conhecimento, estamos trazendo um pouquinho do que recebemos e um pouquinho do que aprendemos. Segundo a psiquiatra doutora Fernanda, a ansiedade é fundamental para a nossa sobrevivência, mas se ela toma conta da nossa mente e começa a trabalhar nas atividades diárias, temos que nos preocupar. E segundo a doutora, o conceito de ansiedade pode ser definido como um sentimento de insegurança, apreensão, temor associado a uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu, ou seja, um perigo futuro. Neste caso, a pessoa apresenta dificuldades em parar de se preocupar e relaxar. Essas sensações funcionam como um alerta que desperta o cérebro diante das situações interpretadas como ameaçadoras. Ainda segundo a doutora, esses transtornos de ansiedade surgem, quando há desbalanço químico cerebral. Nós temos no cérebro uma pequena região que parece um carocinho que se chama amígdala. Esta amígdala cerebral libera uma substância química que irão comunicar com outras áreas do cérebro, desencadeando a reação corporal do medo. Neste caso, os transtornos de ansiedade que estão muito em alerta, o cérebro não consegue inibir. Um tratamento deve ser feito por um profissional na medicina. Amado ouvinte, a ansiedade é fundamental para a nossa sobrevivência, mas se ela toma conta da nossa mente e começa a trabalhar nas atividades diárias, temos que nos preocupar. Conheça agora 6 tipos de ansiedade. Primeiro, transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o tipo mais comum e frequente de ansiedade. Fobia social, síndrome do pânico, agorafobia, transtorno, estresse pós-traumático. Segundo os especialistas, os transtornos de ansiedade são aqueles que compartilham de característica de medo e ansiedade excessiva, assim como alterações comportamentais associadas, sendo o medo uma resposta emocional e uma ameaça iminente, real ou imaginária. É a ansiedade uma resposta antecipatória e uma ameaça futura. Desta forma, em certos casos, ambos traços podem se sobrepor ou se diferenciar. Transtornos de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é definido como uma ansiedade excessiva em referência a uma grande gama de possibilidade e de situações. Este tipo de ansiedade ocorre em conjunto com sintomas somáticos e um componente cognitivo muito marcante que se concretiza na tendência incontrolável de se preocupar. Nos casos de fobias específicas, são aquelas definidas na presença de um medo intenso e um estímulo concreto, e diante do qual o indivíduo responde suportando elevados níveis de mal-estar, escapando ou evitando a situação ou estímulo que o provoca. E sendo assim, tanto a frequência como a intensidade afetam o funcionamento, não se permitindo realizar atividades habituais. Transtorno de angústia. O transtorno de angústia ocorre quando existe uma repetição nas aparições das crises de angústia, de maneira
que a pessoa sente medo de que os sintomas voltem a surgir. E este medo gera um impacto negativo sobre o seu funcionamento, que se traduz em um aumento da insegurança, menor competência, menor autonomia e piora de suas atividades sociais, cognitivas e familiares. Agorafobia. Agorafobia é um transtorno que passou por diversas modificações em sua conceitualização ao longo da história. Atualmente se define como um transtorno caracterizado pelo medo irracional ou a ansiedade de estar em situações ou lugares aonde se acredita que não é possível escapar em caso de sentir mal-estar ou angústia. Diante do material e de tudo aquilo que os profissionais, através dos seus estudos, de toda a sua capacidade de instrução, passamos a entender que a ansiedade, ela pode alterar o rumo de uma vida, de uma história. Diante da nossa série, você é uma pessoa ansiosa? Por acaso você comumente costuma se preocupar demasiadamente o dia, amanhã? Você é uma pessoa que se preocupa, se apavora diante dos desafios, das lutas? Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, aonde vai morar, aonde vai trabalhar, aonde seu filho vai estudar, como vai ser a sua aposentadoria, como que você vai adoecer? E se a sua resposta foi sim, você sofre de ansiedade. Como eu já tenho falado, a ansiedade é um mal deste século. Atinge tanto homens como mulheres, jovens, idosos, doutores, indoutos, religiosos, até os ateus. A ansiedade corrói a alma, aniquila a alegria, adoece o coração. A ansiedade tem sido considerada pelos estudiosos, as autoridades, de um comportamento como os mais perigosos, a doença do século XXI. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50 pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Se não bastasse isso, estima-se que pelo menos 10% da população mundial seja portadora de distúrbios associados à ansiedade, entre eles a síndrome do pânico e as mais variadas fobias. E esta série, Vencendo a Ansiedade, é uma ferramenta de Deus para ajudar o amigo, a amiga, para ajudar você ouvinte, para ajudar você que sofre, como eu um dia sofri durante um bom tempo de ansiedade. E como teólogo e como mestre da palavra do Eterno, Jesus, no Sermão do Monte, afirmou que não deveríamos ficar ansiosos pela nossa vida. O ensino bíblico que deveríamos confiar no suprimento do Senhor quanto às necessidades básicas, tais como alimento, roupa, saúde. Temos um Pai Celestial que cuida de tudo o que você precisa, porque Ele supre todas as suas necessidades. Nas epístolas, tanto de Pedro como de Paulo, as cartas paulinas repetiram esta conclusão. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. A primeira coisa que eu quero salientar é que você precisa de voltar a orar. A oração é a nossa conexão direta com Deus. Quando nós oramos do Pai e pedimos o auxílio, nós queremos não só expressar diante das orações a nossa gratidão, mas também recorrer a Ele, que tudo pode fazer por você. Olhe, você não precisa lutar sozinho. Se você tem lutado sozinho, eu te convoco a lutar com as armas de Deus.